a parceria, né, de vocês. Algumas pessoas, eu lembro, né, em todos os encontros, de ver os nomes, de ver as fotos, né, e isso é muito gratificante para nós, né, Karine? É realmente, assim, algo que nos faz compreender a importância desses processos de formação, esses diálogos, né, com diferentes professores, né, do município, da rede privada, de outras instituições de ensino superior, isso é fundamental mesmo. Preciso termos mais oportunidades, né, gente? Exatamente. Tem um pessoal entrando agora, bastante. Pessoal pedindo o link do curso aqui, deixa eu mandar rapidinho antes de eu começar a falar. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal. Não deixem de registrar a presença de vocês no chat ali, né? Nem que seja um oizinho só, que é importante também, tá, gente? Karine, o que você acha? Eu posso começar a falar? Temos 28 pessoas na sala. Vamos. Acho que pode começar, eu vou aceitando aqui as pessoas que estão entrando. Ok, obrigada. Então, pessoal, hoje, né, eu fiquei com a abertura da sala, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão dos documentos e as fontes orais, tá? Então, não me estendi muito na minha fala, até porque a professora Karine tem um tema muito interessante, que são os museus. E diante do contexto atual que nós estamos vivendo, é um tópico muito interessante, já que nós temos, né, no Brasil mesmo, áreas de visitação, né, guiadas, né, com comentários muito interessantes que muitas pessoas não conhecem. Então, será uma oportunidade para vocês conhecerem e poderem explorar isso também, né, nas salas de aula de vocês. Gente, então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, ok? Para nossa primeira apresentação. Acho que vocês estão vendo, né? Está visualizando para todos? Sim. Ok. Então, gente, documentos e fontes orais, preparei uma apresentação, assim, objetiva, com dicas, né? Até porque eu trabalhei com fontes orais no meu mestrado e no meu doutorado. Então, eu quero comentar, né, as possibilidades, as temáticas que surgiram a partir de uma prática mesmo, tá? Então, os documentos, né, gente, até um determinado período, né, da história, ou seja, né, a historiografia, os documentos eram a única fonte oficial para você determinar a história, o passado. Então, geralmente, né, esses documentos eram os registros oficiais, documentos do governo, registros da igreja, né, por exemplo, documentos de casamento, óbito, nascimento, né, que tudo isso, até por um período de tempo, foi dominado pela igreja no Brasil. E a questão, assim, por exemplo, né, das narrativas orais, as histórias de vida, isso não era considerado, porque a história era a história dos grandes vencedores, né? A história era dos heróis, dos grandes nomes. Então, a população simples, muitas vezes não alfabetizada, que não estava entre o rol do poder, não era considerada sujeito da história, tá? Então, ela era pertencente ao processo ali, né? Como se fosse ao acaso por pertencer, mas não produzir história. Então, era o pensamento. Depois nós vamos ver, né, no início do século XX, várias transformações em relação ao campo científico, introduções à antropologia de forma muito intensa, conceitos de cultura, né, começam a ganhar força, uma perspectiva e um olhar diferente em relação à história. E na década de 60, então, explode, né, a questão da ideia de trazer, ou seja, né, a questão da história cultural, assim como na geografia cultural, uma perspectiva de que todos somos sujeitos, em diferentes escalas e relações de poder, diferentes características socioeconômicas, mas todos somos sujeitos, produtores do espaço e sujeitos, né, da história. E aí, então, nós vamos verificar que os documentos não passam, deixam de ser a única fonte oficial para constituir o passado. E nós começamos, por exemplo, a ouvir a história, né, de descendentes de escravos, passamos a ouvir a história das mulheres que não eram consideradas. O movimento feminista vai permitir muito isso, né, os relatos,
as histórias de vida como um todo, né? Então, essas histórias orais, gente, vão complementar a questão dos documentos hoje nessa questão histórica que nós vamos verificar, tá? Mas só que os documentos não deixam de ser menos importantes, porque eles são uma questão concreta. Eles são, por exemplo, a base concreta para os alunos terem um ponto de partida, compreenderem o tempo, né, as características. Por exemplo, você pega um jornal de época, você vai ver que a moeda era diferente da que nós usamos hoje. Nós vamos verificar que esses documentos, eles têm características diferentes, materiais de construção diferentes, alguns são em capas de couro, o papel é diferenciado, o tipo de impressão, né? Tudo isso a gente pode trabalhar, por exemplo, como eram feitas as impressões dos livros antigamente, quando aquele livro foi produzido, compreender esse processo de domínio tecnológico, as transformações tanto no campo econômico como a moeda, na escrita na língua portuguesa e vários aspectos, né, gente? Então, a gente vai denominar, né, que os documentos também são uma perspectiva metodológica dialógica, né? Porque elas propiciam o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, que tem como pressuposto a pesquisa, o debate e a formação do espírito crítico e inventivo. Professora, mas com alguns anos iniciais, gente, eles não têm um espírito crítico nato, né, como o adolescente tem. Mas aí você vai ensinar como elaborar perguntas, o que analisar, vai orientar essa criança nos pontos de análise, o que é interessante olhar, como observar as coisas, tá? Quais são os elementos que nós vamos debater, permitir com que o aluno exponha as suas conclusões, organize ideias, isso é fundamental. Interrogar o documento, gente, isso é uma estratégia de interrogar o documento. Daí temos que escolher um método, né? Que tipo de documento? Como que nós faremos isso? Você irá construir junto com as crianças o processo de interrogação a partir do que elas acharem interessante. Você vai levar, por exemplo, tópicos para as crianças observarem, para elas poderem verificar e aferir o que elas acham de diferente e o que elas acham de comum hoje, por exemplo. Escolher procedimentos que orientam na observação, na identificação das ideias, temas e contextos. São questões bastante importantes, tá? E a questão muito aqui, que é a questão da organização desse pensamento, das ideias, do debate, né? Dos questionamentos das crianças, descrição do que foi identificado, na distinção de relação de oposição, associação e identidade entre as informações levantadas nas interpretações dos dados. Ou seja, né, gente, toda essa análise, essa investigação, ela tem que ter uma organização final, que lá nós trabalhamos com a professora Karina, chamamos de registro, tá? Então, esse registro, essa descrição é muito importante, tá? E aqui, como fazer, né? A professora, né, Selva Guimarães nos dá algumas orientações, ok, gente? Primeiro, vocês têm que escolher um documento e ter esse cuidado de que ele seja acessível, né, tanto na linguagem, no conteúdo, né, na sua extensão para cada faixa etária. Eu posso trabalhar um jornal, por exemplo, né, com ensino fundamental de análise de várias questões, mas com as crianças, muitas vezes, os pequenos, vão ter que pegar aquela região dos classificados que eu mostrei, que envolve imagens, né, ou seja, para decifrar o que aquelas imagens queriam dizer, para a gente compreender o comércio, as questões de época. Por exemplo, né, uma carta para as crianças da educação infantil não é interessante, mas é interessante, por exemplo, uma pintura, os mapas de época, né, as retratações, né, do espaço, as fotos, tudo isso são documentos. Documentos, por exemplo, de certidões de nascimento, comparar com as de hoje, as informações, se conseguir entre a família, né, gente, a certidão de nascimento da avó, da mãe, da criança, ou vocês mesmos levam, né, e mostram o que mudou, né, as características, informações, essa relação tanto temporal, né, do processo temporal, mas sim com a localização geográfica. Será que a avó também nasceu em Ponta Grossa, como as crianças, né? A mãe veio de qual região, veio de qual estado, né, de qual cidade. Então, aí vocês podem até trabalhar a questão de movimentos migratórios com as crianças. O que é migração? Vejam que você não vai pôr um conteúdo, mas vai explicar para a criança o que a avó fez. Ah, ela nasceu lá, por exemplo, em Prudentópolis, daí casou e veio morar em Ponta Grossa. Ela migrou, né? Ou seja, esse movimento da gente sair de um lugar por outro, por diversas circunstâncias, é a migração, daí entra nos tipos. Com crianças pequenas não precisamos classificar tão a fundo, mas já é possível, né, apresentá-las algumas questões. Aqui, gente, muito importante, questionar a fonte.
situar o documento no momento que foi produzido, tá? Então, principalmente, né, essa questão de colocar para as crianças, né, que momento, o que acontecia no país, né, como era a vida das pessoas naquela época. Ou seja, isso é importante trazer esse contexto. Quem produziu? Foi uma carta, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês ali, né, hoje é um domínio público, né, de documentos brasileiros disponíveis na internet, que tem até partituras musicais. Quem foi um homem, uma mulher, que tipo de música é, tá? E infinitas fontes, diários. Hoje os diários também são considerados fontes históricas, né? Documentos históricos. Nós podemos ver cartas de família que também foram registradas e também se usa para compreender, né, o contexto de época. Quando, gente? Período, né? Lembra que a criança tem que compreender essa questão temporal. Onde, né, e em que condições. Então, algumas coisas que eu já trouxe para vocês. Ou seja, né, apresentar questões. Vocês, no início, têm que ensinar a criança a problematizar. Até o 3º ano lá. Se elas já vierem, gente, de uma prática de ler as coisas, observar e perguntar os porquês, eu acredito que lá no infantil 5, ela já olha e não se conforma com aquilo. Ela vai perguntar o porquê. E outra, é natural da criança querer saber o porquê das coisas. O que a gente tem que direcionar e ter paciência, né? Para poder direcioná-los dentro da prática e da orientação didática que nós buscamos. Então, né, gente, criar diversas atividades de leitura e compreensão dos textos, identificar, situar, descrever, explicar, analisar e criticar. Isso é mais para os anos iniciais. Ou seja, né, a criança ela já tem que ter, né, um roteiro ali, por exemplo, de uma atividade para ajudá-la a preencher, né, até para que vocês possam, num conjunto, verificar como que os alunos vão coordenando essas ações, avaliando o poder de interpretação dessas crianças, né, a autonomia na hora de resolver uma atividade, isso é muito importante. E outra, gente, possibilitar aos alunos um momento que eles possam questionar essas fontes, confrontá-las. Não aceitar como verdades absolutas, porque nós sabemos que muitos documentos eram produzidos segundo interesses. Quais eram as verdades, né, escondidas ali, estabelecidas? Tá? Então, são questões importantes. Aqui, gente, só para não perder o fio da meada, eu vou agora mostrar para vocês, né, uma dica aqui na internet, para vocês verificarem as possibilidades que nós temos hoje de pesquisa e encontrar documentos muito bons, tá? Então, vamos lá. Estão vendo, meu povo? Está abrindo, né? Ok. Sim. Aqui, então, ó, essa aqui, ó, ou seja, foi a chave, né, para outras questões. É o Arquivo Nacional, Ministério de Justiça e Segurança Pública. Aqui tem alguns documentos históricos, por exemplo, né, a sentença da Conjuração Mineira, né, o juramento à Constituição aqui, né, ó, de 1824, a nossa primeira Constituição criada depois da independência do Brasil. Então, esse aqui é o documento de juramento à Constituição. Esse aqui é a Lei Áurea, né, a carta elaborada, né, assinada pela Princesa Isabel, tá, a libertação dos escravos. E aqui, por exemplo, tem uma carta de Seis Marias. Olha o ano, gente, 1594, tá? Então, ou seja, né, documentos muito antigos. Aí, gente, vocês acessam esse link aqui, ó, Sistema de Informação do Arquivo Nacional, tá? Eu vou compartilhar a outra página aqui, que eu entro ali, compartilhar esta guia, beleza. Ó, então aqui, ó, Ministério da Segurança Nacional, para vocês acessarem os documentos aqui, tá? A gente tem que fazer um cadastro. É muito simples, é só pôr, né, uma proposta de login, senha. É claro que um documento, vai envolver documentos do governo, então pede CPF, RG, o endereço, mas ele produz essa carteirinha aqui, ó, gente. Tá? Você tem essa carteirinha de acesso nos arquivos lá, né? Presenciais também poderão ser acessados. Então, aqui eu peguei um documento, ó, gente. Você, ó, favoritos, ó. Aqui são os, certo, mais procurados, já colocaram até em favoritos, né? Hospedarias de imigrantes, né? Agência Central dos Imigrantes para o pessoal que procura família, os antecedentes, né? Os antepassados. Diretoria Geral de Serviço do Povoamento, a Hospedaria da Ilha das Flores, a Hospedaria dos Imigrantes e Pinheiros, né? Ela foi muito famosa em São Paulo por receber muitos imigrantes. Aqui, ó,
relação de vapores e entrada no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Santos, tem Itajaí também, tem Paranaguá, porque eu já andei dando uma olhada. E aqui os documentos, ó. Então, você seleciona ali o qual você quer, e tem uma descrição, né, gente? E você consegue abrir, ó. Estão vendo? Sim. Então, olha aqui foi feito, né, uma organização, né, da digitalização do documento. Então, nós vamos ver que a relação de passageiros em vapores, né, a entrada, ó, o vapor que vinha do Maranhão, mas antes de vir do Maranhão, ele veio da Itália. Tá? Então, aqui a gente consegue compreender, ó. Veja, gente, que as informações eram mínimas, tá? Das pessoas que entravam no Brasil, né? Então, a ordem de passageiros, tá? O nome, sobrenome aqui, a origem, ok? E aqui a idade, tá? Com quantos anos essas pessoas estavam entrando, tudo bem? Então, eu vejo que praticamente aqui, ó, todos são. Então, mostrar para as crianças, né? E as pessoas quando vindo de fora do Brasil, né? Vinham da Itália, vinham da Alemanha, né? Muitos aqui em Ponta Grossa têm avós, bisavós são poloneses, ucranianos, russos alemães. Então, muitas vezes é fácil de encontrar esses documentos, ó. Tá? Então, tudo aqui, ó, Itália, ó. Todos esses imigrantes vieram da Itália. A gente tem de vários lugares, tem do Uruguai, tem do pessoal que vinha, um dos pontos de parada era Buenos Aires para entrar no Brasil, vinha, né, Montevidéu ali no Uruguai para entrar no Brasil. Então, vários documentos mesmo. Esse aqui é um exemplo, tá? Tem partituras musicais. Eu brinquei, né, até com a Karine ali, que tem até a questão as pessoas, né, que eram os informantes da ditadura militar. Eu brinquei com a Karine, acho que esse eu nem vou passar, porque pode dar problema, né, gente? Vai passar no Google e capturam a gente. Então, tem vários documentos, tá, nacionais ali, tanto da época do Império, do processo de República. Então, a questão de pesquisar, né, gente? A dica que eles dão no Arquivo Nacional. Tá, deixa eu entrar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês usarem os tipos de pesquisa. Então, ele vai ter os links de acesso, tá? Vai ter ali os links de acesso. Então, vocês vão conseguir ver o tipo de pesquisa. Daí, vocês digitam ali, porque tem as bases, ou seja, das pessoas que forneceram, eles chamam de fundo. Tá? Ou seja, onde tem aqueles documentos e hoje, né, por trocas de internet, é possível, então, fazer essa conexão, essa troca. Então, coisa assim, mas eu não tenho documento, não tenho ninguém do passado que guarda alguma coisa, né, que tem um registro antigo, porque eu não sou daqui, minha família perdeu a memória, gente, tem esses documentos públicos hoje. Então, nós temos como levar para os nossos alunos, né, a questão dos documentos oficiais, muitas vezes, né, fotos, ali tem de tudo, gente, que vocês imaginarem, né, muito parecido com aquele da Biblioteca Nacional que eu passei para vocês. Só que aqui entra, né, tem que fazer um cadastrinho já, porque entra dentro desse Arquivo Nacional de Segurança, tá bom? Mas fica a dica para vocês fazerem uma viagem depois ali no tempo e pesquisarem os documentos. Espero que tenha sido válida a dica. Continuando a apresentação, meu povo, vamos lá. Aqui, então, as fontes orais, tá? As fontes orais, gente, é importante destacar que não precisa ser velhinho, né? Ou as idosas, né? Podem ser pessoas, né? Por exemplo, a mãe, o pai, retratar a questão da profissão, do tempo dele de escola, né? A mãe também, das brincadeiras de infância, a questão da escola, como que era antigamente. E também podem trazer os idosos, porque eles vão trazer essa memória. Por exemplo, quando eu pesquisei no mestrado, eu fui pesquisar o que eles se lembravam, né? Sobre a questão de Ponta Grossa, quais eram as memórias deles de Ponta Grossa do passado. E eu consegui nortear até categorias. Eles destacaram muito a questão do desmatamento, né? Foi algo muito forte mesmo. A questão da poluição dos rios, né? Isso foi aparecendo naturalmente na fala deles, e eu ia visitando um ou outro idoso e eles iam falando disso, né? Porque antigamente eles tinham liberdade de ir nos rios, pescavam em qualquer lugar, né? Que nem o idoso falou, não tinha fome que tem hoje. Porque pegava só a varinha lá, pescava, ninguém reclamava, ninguém ia preso, levava um peixinho para casa.
Então, a relação com o meio ambiente, né, com essa ideia de propriedade privada era outra, gente. As mulheres, por exemplo, falavam das dificuldades de ser dona de casa no passado, né? A questão da limpeza da casa, não ter água encanada, da higiene das crianças, né? A questão, principalmente, né, nos períodos de inverno, a dificuldade de lavar roupa, tomar banho. Então, a questão também, né, da preocupação das mães, né? A dificuldade de você ter médicos. Você tinha que ter alguém, geralmente, né? As pessoas pobres não tinham médicos. Então, geralmente, tinha alguém lá que aplicava injeções, né, que ajudava, como conhecia de ervas, fazia chás e tudo mais, e ajudava, né, na comunidade, um cuidarem do outro. Por exemplo, pena que não foi guardado, mas a minha avó era uma dessas senhoras, né, que sabia aplicar injeção, e quando alguém precisava, então, ia, né, até o atendimento médico, como muitas vezes conseguia, mas não sabia aplicar. E aí a minha avó tinha uma seringa de vidro, gente. Olha o perigo, né? Questões hoje sanitárias. Com uma mesma agulha. E o que eles faziam de um paciente para o outro? Só ferviam aquela agulha e aquela seringa de vidro no álcool para esterilizar. Mas ela usou por anos aquela mesma agulha e aquela mesma seringa de vidro. Então, nós vamos compreender como as coisas vão se transformando diante das descobertas científicas, né? Aí a gente passa a compreender a relação de ciência também. Então, as fontes orais, elas podem permear várias questões, gente, tá? Muito importantes. E, por exemplo, as brincadeiras. Os idosos riam quando falavam, eles falam, nós fomos mais felizes do que as crianças de hoje. Nós tínhamos liberdade, nós subíamos em árvore, andávamos descalços, comíamos a fruta no pé, né? Então, uma coisa que eles falaram, não tinha a violência de hoje, não tinha, né, a maldade de hoje. Então, era uma questão, assim, que eles evocaram, né? E falando dos netos, veja, meu neto só vai para a escola, brinca com 2, 3 amiguinhos, mas ela falou assim, nem eu tenho coragem de deixar meu neto na rua hoje. Né? Então, quer dizer que essas relações geradas também pelo processo da industrialização, a urbanização, a vinda das pessoas, né, de outras cidades, do campo para as cidades, nem todas se colocarem no mercado de trabalho, a questão, né, da exclusão social, a pobreza, nós vamos ver a questão da violência. Outra coisa que foi muito evocada, a questão das drogas, né, que antigamente existia, mas não tinha a disseminação que existe hoje. Ah, então era coisa assim, que nem os idosos falam, isso era coisa lá da capital, nas grandes cidades, nos grandes centros, Rio, São Paulo, né? Essas coisas no interior aqui não se ouvia falar. Então, as fontes orais, a gente pode retratar qualquer questões culturais, tá? As memórias, existem vídeos na internet. No terceiro ano, eu mostrei o vídeo, né? Até eu deixei nas dicas ali para vocês, tá, gente? É do único brasileiro, né? Falando assim, nascido no Brasil, que foi enviado para um campo de concentração, daí conta a história da família dele, como é que ele foi parar lá, tá? Então, conta a memória dele do lugar. E como eu falei para os alunos, a gente sabe que existiu o Holocausto, a gente sabe, mas quando você vê a fala da pessoa, né, o tom que ela usa, as respirações, né, muitas vezes a questão que nos silêncios trazem muita informação, nós vamos ver o significado, gente. Ou seja, essa história, ela passa de uma informação para um conhecimento significativo, tá? Ou seja, né, algo que vai fazer, né, a gente pensar em outra perspectiva, porque você está vendo o sujeito. Então, isso é legal. Também tem uns documentários da BBC sobre Hiroshima e Nagasaki. Sobre a questão, né, da bomba atômica lá, que os americanos soltaram do Japão. E vai ser feito o documentário a partir das memórias das pessoas que sobreviveram ao ataque. Então, aí a gente consegue ter uma outra perspectiva, tá? A gente consegue ter uma outra perspectiva da história. Contribuições, gente, de usar fontes, né, as histórias orais, né? A questão, né, o que nós temos os protagonistas vivos, né, pessoas que estão vivendo e fazendo a história no meio social próximo. Então, isso já tem um grande valor. As atividades com fontes orais favorecem a aquisição de habilidades e atitudes de investigação, indagação, análise, responsabilidade, ética, respeito aos diferentes sujeitos e seus pontos de vista. Tá? Porque é fácil falar, agora que você ouve a pessoa falar,
das suas dores, angústias, sofrimentos, você passa a pensar de uma forma diferente. Isso acaba mexendo com você e com as suas estruturas, né, conceituais que você tem. Então, isso é interessante a gente ter, né, E hoje, gente, para falar a questão de história oral e valorização dos idosos na escola, nós somos um país que estamos envelhecendo, que terá predominantemente idosos no seu futuro. E como as crianças veem esse idoso? Que será o pai delas, os tios delas no futuro. Importante, gente, tá? As narrativas, né? As histórias particulares não podem ser tomadas como verdades absolutas, gente. Por quê? É o olhar de alguém sobre o passado. E o nosso cérebro tem uma questão, muitas vezes, né, de algumas questões que não é importante ele deixar fora, né? Outras são ressaltadas pela emoção. Algumas coisas que no passado tinham grande importância com o processo da vida, os ensinamentos deixam de ter. Então tem que lembrar disso. É a interpretação de alguém sobre o passado. Eu posso ter duas pessoas, duas mulheres que viveram no mesmo tempo, na mesma casa, mas elas vão ter histórias e memórias diferentes. Porque cada ser é um, gente. Captura as informações, né? Tem uma perspectiva, ou seja, tem uma personalidade, uma identidade. Então, né, gente, nós temos que ver a questão, né, das visões, das percepções, das interpretações, da experiência individual e coletiva. E aqui eu achei legal, né? Por que que nós temos que valorizar essa questão, né, da história oral em diferentes cidades na escola, né? Trazer os nossos alunos para que eles entrevistem os pais, entrevistem os avós em casa, né? E muitas vezes você explica para a criança uma pergunta, né? Peça para a vovó explicar como que era, como que ela brincava no passado. Com certeza, a criança vai trazer a narrativa, né? Então, a gente precisa nada elaborado na educação infantil. Muitas vezes é traz um grande tema para as crianças todas verificarem, né? É possível, por meio da história oral, aprender e ensinar a ler o mundo e a escrever a nossa própria história. Não apenas somos sujeitos da história, mas também do conhecimento. Participamos da escrita e das múltiplas leituras da história. Gente, isso dentro de Paulo Freire, que a Selva Guimarães também vai trazer, é a questão dentro da educação dialógica, né? Através da valorização do diálogo, da horizontalidade, tá? Onde ambos os sujeitos aprendem, né? Então, quer dizer que não existe essa questão, né, de uma verdade, ou seja, é um processo de compartilhar saberes, e onde as crianças podem perguntar. Eu, quando fiz um mestrado, as idosas contando das crianças, mães, elas com orgulho falaram das fraldas que eram fervidas, né, de pano, e penduravam no varal, ficava tudo branquinho. E uma menina levantou a mão, o quê? Vocês lavavam cocô na mão? Não tinha fralda descartável? Então a gente vai vendo que a criança vai se aproximando, vai compreendendo, né? E eles deram risada, né? Daí a senhora explicou como era o processo antigamente. Daí elas falam, daí as crianças riram e brincar, nossa, ainda bem que a gente vai ser mãe agora, né? Hoje nós sabemos que a questão das fraldas, né, gente, descartáveis estão sendo muito questionadas, que nós já estamos pensando em meios, né, de reutilização. Então, quer dizer, é uma questão temporal, as coisas mudam, né? E esse processo de mudança é muito difícil para as crianças compreenderem, porque é muita coisa. Então, quando isso passa a ganhar significados, é diferente, né? Gente, então aqui é o link do Arquivo Nacional, tá? O primeiro. O segundo é no YouTube, é a fala de um professor, só não estou lembrando se ele é da USP ou da Unesp, ok? E ele vai falar um pouquinho sobre a metodologia de história oral. E aqui é o documentário, né, daquele sobrevivente de Auschwitz, tá? O brasileiro, que é muito legal de ver, tá? Traz um ensinamento não só de história, mas para a vida da gente. Tá bom, gente? Eu espero que tenha contribuído e que vocês, depois, né, se quiserem fazer os questionamentos no final, atribuir alguma questão, fiquem à vontade. Agora eu vou deixar a palavra para a professora Karine. Obrigada. Joia. Então, boa noite, né? Para quem eu ainda não havia dado boa noite. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os museus. Tá? Vou compartilhar aqui.
Então, pessoal, essa linguagem de ensino dos museus, como até a professora Franciele já comentou com vocês ali no comecinho, é uma oportunidade muito rica, ainda mais no momento em que estamos vivenciando. Porque agora, vários museus estabeleceram, né, essa alternativa, tá, da visita virtual. Então, alguns, claro, já tinham, mas agora, devido à pandemia, muitos abriram também essa visita virtualmente, tá? Então, para nós iniciarmos essa contextualização aí dos museus, então eu trouxe aqui algumas definições para que a gente comece a entender algumas coisas, né? Então, de forma etimológica, a palavra museu deriva de musa, então da mitologia greco-latina. Então, era como se fosse, né, essa definição é a casa das musas, o lugar dos saberes, que tem conhecimentos elevados, onde ali tem vários objetos, materiais que são preservados e expostos como fonte de inspiração. Então, ali nessa casa da sabedoria, nessa fonte do conhecimento, ficavam todos, né, ficam, de acordo com essa definição aí, todos aqueles materiais que podem até promover outros conhecimentos de ordem natural, sobrenatural, de grandeza, tá? E aí, uma definição bem importante do ICOM, Comitê Internacional de Museus, que traz que o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para a educação e deleite da sociedade. E aí traz imensos, né, diferenças aí de museus. Então, arqueológico, museu do automóvel, arte, de ciências, enfim. Existem vários ramos aí. Essa definição nos traz muito sobre o espaço físico, né, sobre o espaço material do museu. Então, também é importante considerarmos aqui a definição do Instituto Brasileiro de Museus, que vai nos dizer que os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através das imagens, cores, sons e formas. Então, dessa forma, os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Então, aqui nós observamos uma ampliação desse conceito de museu que vai extrapolar lá o conceito físico, o conceito do espaço físico e do material. Então, aqui nessa concepção, nós vemos que além deste espaço físico, os museus são esses lugares que nos apresentam sentimentos, que nos despertam diferentes pensamentos através de inúmeros materiais, de inúmeras cores, formas, né? Então, ali, eles são capazes de nos ligar a outros mundos, a outras concepções, a outros momentos históricos. E aí, a Selva Guimarães vai nos colocar agora, mais recentemente, que são instituições encarregadas da exposição, da preservação e da pesquisa de acervos de objetos de diferentes épocas, visitados pessoal ou virtualmente. Então, dentro dessas concepções, aí os museus no ensino de História e Geografia, né, o que eles permitem aos professores e aos alunos? Uma ampla reflexão sobre os objetos e as experiências que existem no cotidiano de diferentes espaços. Então, dessa forma, ele carrega um enorme patrimônio histórico. Então, é possível, através dele, pesquisar, preservar, problematizar diferentes saberes e fazeres, observar, né, os objetos tornados raros, e sim, diante disso tudo, ele é uma importante instituição de pesquisa. E o universo cultural, então, que o museu nos apresenta,
né? São diferentes possibilidades. E aqui nós trazemos para vocês, né, um alerta muito importante, nós conhecermos exatamente a história e da onde esse museu fala. Quais são as concepções que esse museu carrega através das suas exposições? Porque muitas vezes alguns museus enfatizam, né, o espetáculo aí dos grupos sociais dominantes. Então, são museus que nos apresentam, né, joias raríssimas, museu do automóvel, mas aí apresentam em que sentido? Quais? Né, qual a percepção das classes dominantes? E aí a Selva Guimarães vai nos dizer que é necessário superar essa concepção. E como que a gente pode começar fazendo isso? É um trabalho coletivo. Um trabalho coletivo dos membros que trabalham internamente no museu, dos estudiosos, e nós, enquanto professores, o nosso trabalho e papel é problematizar esse conhecimento para que a gente possa superar essa concepção. Como fazemos isso? Então, explicar a presença dos grupos dominantes em diferentes sociedades aos nossos alunos. Problematizar esta questão. Entender o universo da cultura material à luz de outras fontes, né? Então, aí, ao longo do nosso evento, do curso, nós vimos várias fontes do conhecimento. Então, intercalar, aliar, né? Trabalhar com essas fontes, aliando ao conhecimento produzido por diferentes pesquisadores. Estar atento às diferentes propostas e possibilidades que o museu pode nos oferecer. E aí entra uma coisa bem importante, que é ultrapassar a visão turística. A visão turística daquele olhar que quando visitamos um museu e passamos, né, o nosso olho pelos objetos, nós não paramos para pensar sobre qual é o contexto que está representado ali, qual é o discurso de sociedade por meio, né, daquela exposição, daqueles objetos. Então, é ultrapassar de forma a construir uma visão crítica, que problematize, né, e seja reflexiva. Então, visitar um museu que tem ali não é um turismo educacional. Nós precisamos, ao levar os nossos alunos a visitar um museu, ter claro, né, o que vamos fazer lá, o que é o contexto, o que será apresentado neste momento, para que, de fato, essa visita se torne uma fonte de aprendizagem e não mais um passatempo. Para isso, a gente precisa estabelecer uma clara relação entre o conteúdo desse museu e as temáticas a serem estudadas. Então, precisa isso ser muito bem relacionado. Aí, dependendo da temática que eu estou trabalhando com os meus alunos, eu vou escolher e estudar sobre um determinado museu, sobre as suas concepções, para fazer essa relação. Então, aí existe a coerência. Coerência do quê? Dos objetivos, conteúdos, metodologias, né? Da sala de aula, do meu planejamento, com as possibilidades que nós podemos encontrar de estudo e de aprendizagem na visita a esse museu. Para isso, nós precisamos de uma preparação prévia. O que é essa preparação prévia? Primeiramente, conhecimento do conteúdo desse museu. Tá? Então, a visita deve ser preparada de forma a possibilitar tempo de observação. Tempo para que os nossos alunos consigam fazer interrogações, formular perguntas. E aí tem um amplo desenvolvimento, né, de múltiplas atividades criativas e dinâmicas. E que esse movimento, essa aprendizagem aconteça num processo. A visita ao museu é um processo, é uma fonte de aprendizagem. Então, os museus, além do que nós já sabemos, que nos traz aprendizagem histórica, né, relatam questões político-institucionais, atos de governo e grandes feitos e fatos, é importante entendermos que através deles também nós conhecemos os fatos do cotidiano, os hábitos e valores das pessoas, as manifestações culturais e a trajetória de diferentes povos.
Tá? Então, os museus nos trazem ricos detalhes de observação, de problematização, de entender esses momentos históricos. Eles constituem importantes espaços de aprendizagem. Então, como Guimarães vai ressaltar mais uma vez, de recriação da memória e reinterpretação do tempo, da cultura, da história, contribuindo significativamente para o conhecimento, o respeito e a valorização do patrimônio sócio-histórico e cultural dos povos. Quais são as principais orientações, né, para uma visita e exploração no museu? Conhecer o lugar anteriormente, se possível. Se não for possível, precisamos levantar dados, fontes, conhecer, contextualizar, saber a concepção que esse museu apresenta. Tá? Depois, planejar as atividades. Então, essa é uma fase fundamental. O que iremos fazer lá? Discutir anteriormente com os alunos objetivos e as expectativas da visita. Instruir sobre o comportamento adequado dentro deste tipo de espaço. Então, principalmente quando a gente trabalha, né, com crianças pequenas, isso é importante. Discutir com essas crianças quais são os comportamentos esperados. Então, em muitos lugares, né, não podemos fotografar, aí os detalhes de falar baixo, de não encostar nos objetos, né? 5. Organizar o material para registrar a visita. Depois, explicar alguns termos. Acervo, obras, objetos históricos. Então, principalmente quando essa visita é guiada, né, que explica, que tem alguém explicando para os alunos, é importante que a gente já converse com eles sobre o significado dessas palavras, para que eles não fiquem perdidos nessa explicação. E problematizar as observações e registros feitos, dando continuidade ao processo. Então, essa visita no museu não é um fim, né, mas é um meio. É uma fonte de aprendizagem e aí entra essa continuidade. O que a gente pode fazer após essa visita? E aí nós trouxemos para vocês algumas sugestões. Como primeira sugestão, nós pensamos aqui na exposição lá na educação infantil, porque quando as crianças são ali infantil 1, né, 2 e 3, às vezes não tem essa alternativa da saída, né, desse passeio, desse passeio para adquirir essa fonte de aprendizagem. O que a gente pode fazer nesse momento? De repente, a criação de um museu do brinquedo na escola. Por meio dessa proposta, é possível, então, comparar os objetos antigos e novos, o que era o brinquedo, aí até entra aí o relato oral, as questões da memória, quais eram os brinquedos do papai, da mamãe, dos avós ou dos meus familiares, né? E aí eles começam a observar as semelhanças, as diferenças, tá? Tem a capacidade de explorar, né, e a possibilidade de observar esses objetos. Então, a partir daí, nós problematizamos o tema a ser estudado e iniciamos o processo da construção cultural por meio das fontes históricas. Tá? Como outra sugestão, nós trouxemos aqui o Museu Campos Gerais, que está com um tour virtual, né? Então, ali tem o link. Então, você entra, tá muito bacana as exposições, você vai navegando, vai conhecendo. E sugestões também lá do Museu dos Campos Gerais, eles fizeram sugestões de museus em diversas partes do mundo. Então, pessoal, a gente entra lá e então vai colocar ali, tem aqui ele tem uma pequena informação, e aí tem inúmeros, muito interessante. Então, você clica ali e vai redirecionando direto para o site. Então, o Teatro Museu Dali lá na Espanha, que vocês podem entrar. Tem aqui também, só alguns exemplos do Parque Histórico de Carambeí. Então, lá no Museu Campos Gerais, vocês entram e tem várias sugestões de museus que vocês vão clicando ali, ele vai redirecionando para essas páginas, tá, pessoal? Museu da República, gente, é muito bacana. Tem uma visita guiada com áudio lá.
aqui eu vou colocar todas as sugestões para vocês, e aí depois, quando eu tirar esse compartilhamento, eu entro rapidinho para vocês verem o Museu da República, para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Museu Paranaense, né, o nosso MUPA aí, que tem um acervo muito bacana, e tem lá também o jogo da memória, com palavras indígenas para baixar. Então, além desse áudio-guia, que tem também, né, a visita também virtual, guiada, o áudio-guia com alguns fatos, com algumas informações importantes, e esse jogo da memória, a gente pode entrar lá, né, e já clica para baixar, já está tudo prontinho, é só montar com as crianças, é bem bacana. E aqui também é o que eu falei do áudio guia, ó, então ele vai trazendo algumas informações importantes, dá para trabalhar em sala de aula e também agora nesse momento de atividades remotas. E aqui eu só tirei um print do jogo da memória. Então ele tem lá as palavras, né, acho que são 5 ou 6 folhas que tem as palavrinhas, é só baixar, recortar aí para poder levar até as crianças. E aqui tem um site de busca que nós colocamos com as informações dos museus brasileiros, que é, né, cultura.gov.br, lá dos museus. Então, vocês vão ver que tem aqueles pontinhos ali, que são todos os museus do Brasil, em cada estado. E aí, vocês podem voltar aqui, vocês podem ir clicando ali, e ele vai redirecionando a cada museu. É bem bacana também. E antes de eu entrar para vocês, né, verem melhor lá o Museu da República e o Paranaense, é importante, nós queremos deixar aqui uma mensagem, né, que tem no livro do Urban e Luporini, que é de Morgado, e diz assim: o grande desafio é a construção de uma proposta educativa que seja plástica, flexível, integradora e criativa no uso e na disposição de distintas linguagens, na elaboração de uma grande variedade de materiais didáticos que sirvam de apoio à tarefa educativa, sem, contudo, ser rígidos ou inflexíveis. É necessário privilegiar recursos metodológicos que levem intrinsecamente a mensagem dos direitos humanos, tais como o diálogo, a problematização, a participação, o trabalho grupal, entre outros, em busca da construção de uma metodologia de ensino coerente. Então, através dessa mensagem, né, eu acho que durante todo o curso aí, o evento, nós falamos a importância dessa questão da problematização, a importância, né, dessa questão da criticidade, de levarmos, de pensarmos nesses direitos, né, nesses direitos humanos, nessa concepção de sociedade aí, utilizando as diferentes fontes apresentadas durante esse momento, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui, para a gente entrar no Museu da República, tá? Já. Então, lá. Então, vocês entram lá na visita virtual, né? Esse é o Museu da República. E aí ele vai redirecionar para essa página, ó. Bem-vindo ao Museu da República. Que ele é fundado em todo 1960, visita guiada, nosso com as museu está informações. localizado no Palácio do Catete, que durante 63 anos foi o coração do poder executivo no Brasil. Ao percorrer o Museu da República, você encontrará elementos arquitetônicos e decorativos de diferentes épocas e estilos. Entre as paredes deste palácio, objetos e obras de artistas brasileiros e estrangeiros são os testemunhos materiais do Império e da República no Brasil. Seja bem-vindo ao Palácio do Catete. E aí, pessoal, vocês vão, né, problematizando, conhecendo. E ele é inteiro assim, tá? Com esse áudio de explicação.
cada departamento, cada sala, ó. Queria ser um desejo da baronesa, chegada do interior da província. Não queria sair do meio do mato para viver também cercado de mato no meio da cidade. O Palácio da Baronesa, à beira da Rua do Capete, é considerado um dos expoentes da arquitetura civil brasileira. Foi construído em grande parte com material importado. Um exemplo é este pórtico de entrada alemão de ferro fundido. Então, esse, né, da República. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês das informações ali do Paranaense, do Museu Paranaense. O Museu Paranaense, além, então, de ter aquela a visita virtual, guiada também, ele traz isso aqui, ó, que é bem interessante, que são as informações. Então, a gente vai clicando e ele Museu vai... Paranaense. História. O Museu Paranaense foi fundado em 1876 e guarda importante acervo sobre a história do Paraná, antropologia e a... Ponto 2. Palácio São Francisco. História. O palácio, atual sede do museu, foi construído em estilo neoclássico entre Então, aqui, pessoal, tem uma fonte, né? São vários conhecimentos. Eu coloquei aqui Sala São Francisco. A Sala São Francisco é hoje utilizada para exposições de curta duração. Na época da construção do prédio, a família utilizava esse espaço como sala de visitas. À direita da entrada... Então, eu trouxe um pouquinho só para vocês verem como que funciona essas informações e como que a gente pode estar fazendo, né, direcionando essa visita. Então, hoje, nós temos esse conhecimento dos museus ao nosso alcance. Isso é muito bacana, todas essas informações, para direcionarmos o nosso trabalho. E aí, pessoal, eu espero, então, hoje, nosso último encontro, né, que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham visto essas sugestões, né, da relevância dessas linguagens de ensino, né, na nossa prática, a forma de problematizar. E eu e a professora Franciele, acho que, né, esperamos que, de alguma forma, né, tenhamos contribuído aí para a formação de vocês. Tá bom, pessoal? Acho que a Franciele quiser falar mais alguma coisa. Olá, gente, não. Agora está aberto para vocês, né? Querem fazer algum apontamento, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Nós falamos também o relato de práticas, né? Que vocês nos trouxeram durante alguns encontros, foram muito importantes, né? O pessoal que comentou várias questões também, enquanto você falava, né, Karine? A questão também, né, Aqui a Renata comentou que a avó também, né, fazia, né, vários tratamentos alternativos, né? Então vejam que era uma coisa comum antigamente, né? Uma característica das pessoas. A questão também, né, acho que foi a Cíntia, né, que colocou dos cadernos culinários, geralmente receitas e tudo mais, né, as comidas que as pessoas utilizavam, né, tudo era feito em casa, né, diferente de hoje. Que mais aqui? O pessoal fala que gostou das contribuições e tudo mais. Também teve a Cláudia, né, que colocou a questão, foi a Cláudia, Janine, parabéns. Eu gostei disso aqui. A Cristiane. Acho que foi a Cristiane. Isso, que é a questão, não sei se foi para a história oral, alguma coisa, né, mas a questão que os alunos também precisam aprender a ouvir. É o momento, né, que eles também, e isso isso também faz parte do processo de ensino, né, ouvir, não só falar, expor, mas também aprender a escutar os outros, né, isso é algo muito importante mesmo. Então, que bom, gente. Exatamente. E exatamente essa questão, né, que também a gente frisou bastante nos encontros, que as fontes históricas não são coisas velhinhas, né, que nós vimos lá do passado, né, coisas velhas para trazer. A história é um processo permanente de busca, de construção, de reconstrução, né, desses conhecimentos.
Então, nós temos fontes dos nossos meios. É só, né, a gente problematizar, buscar, né, formar esse pensamento crítico, né, para trabalhar através, por meio dessas linguagens de ensino aí com os nossos alunos, né? Isso é verdade. Não, tem, porque os bebês, por exemplo, né, as crianças de 2 anos, a gente tem que trabalhar, começar a inserir essas questões de tempo, porque a história deles é curtinha, né, com a professora Karine, nem tudo precisa ser antigo, né, histórico de 100 anos, 200 anos, né, então aí vocês veem a importância desse movimento. Gente, foi realmente muito bom. Para a criança da educação infantil, né, que nós colocamos ali do Museu do Brinquedo, o simples fato de você levar um brinquedo que não faz parte do cotidiano, que a mamãe ou a vovó brincavam, já é trabalhar com esse tempo histórico dessa criança, né, que não é longo, que é pouquinho tempo de vida, mas já inicia aí esse debate cultural aí, né, dessa história com ela. Então é isso, professora Franciele, te interrompi, mas foi muito bom. Né, acho que vou me sentir saudades aí dos nossos encontros, das pessoas, né, as mesmas carinhas, as mesmas, né, que a gente viu ao longo aí desses 4 encontros, isso foi muito importante para nós, tá? Só temos aí, acho que, a agradecer, né, agradecer a todos que estiveram conosco e nos acompanharam aí até o fim do evento, tá joia? Gente, não deixem de registrar um tchauzinho aí, né, no chat aí, para a gente começar a elaborar já os relatórios de vocês, né, Karine, para ver, logo que a gente tem uma questão de certificação, acredito que a gente já mande, né, um e-mail, né, Karine? Exatamente. Não se preocupe, manda um e-mail. Informando vocês. Pessoal, então, uma boa noite, uma boa semana. Eu e a professora Karine já estamos pensando, né, num outro curso de extensão, mas acho que para fevereiro do ano que vem, né, porque agora nós temos as atividades com o ensino remoto e elas estão, né, bastante intensas, até por causa do auxílio aos alunos, então demanda de um acompanhamento com os alunos em redes sociais, né, e isso é importante para eles também. Então, eu e a professora Karine, para a gente fazer uma coisa bem legal, organizar com mais tempo, a gente está pensando alguma coisa para fevereiro do ano que vem, né, Karine? Isso mesmo. Justamente nisso, educação infantil, anos iniciais, trazer a prática, né? Nós vamos voltar um pouco para o tema de pesquisa da professora Karine, que é a questão interdisciplinar, para valorizar essas questões e ver que é possível, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo, tá? Rever muitas pessoas queridas aí nesse momento, foi muito bom mesmo, a gente fica muito feliz. Um abraço, pessoal, boa noite e até mais.